Eu queria tocar num assunto que eu acho muito importante. Está ligado a algumas experiências que eu tive espirituais com irmãos, e que eu acho importante, porque a gente fala tanto assim, cada um é usado de uma forma, né? O Pedro é usado da forma dele, os mentores já avisaram qual é a forma que usa o Pedro, que a gente tem que procurar compreender a forma que usa a Michelle, a forma que usa cada um de nós aqui, a forma como me usa. No plano espiritual, quando eu desdobro, eu estou sempre, a maior parte das vezes eu estou sendo uma cuidadora. Eu estou nas colônias ajudando, cuidando. Eu já desdobrei, me vendo limpando feridas de espíritos, cuidando, tirando feridas e fazendo curativos. Eu me desdobro e me vejo dessa forma. Já várias vezes já me vi assim. Mas dizem também que meu espírito é um guerreiro, que às vezes vai para a luta, né? Vai para o embate. Mas muitas das vezes que eu desdobrei, eu me vi cuidando de irmãos, socorrendo, tratando como se fosse uma cuidadora, né? Tratando dos irmãos. Então, cada um é usado de uma forma. E eu vou trazer as minhas experiências nesse sentido, até não só ligada a irmãos desencarnados, como irmãos encarnados, que estão ligados a trabalhos bonitos, que estão fazendo muito trabalho, estão no YouTube. Muitos eu tenho contato, alguns se comunicam comigo, outros eu assisto, acompanho. Eu sei que talvez os irmãos não tenham nem ideia que eu acompanho o trabalho deles, mas trazer assim experiências. E essa semana eu tive uma experiência muito forte com um irmãozinho, que ele tinha um trabalho bonito no YouTube. Ele é jovem, não é uma pessoa com mais idade, é uma pessoa jovem, e tem ainda um trabalho no YouTube, e estava com um trabalho crescendo muito, e houve uma denúncia. Ele teve problemas com o YouTube por causa de denúncia, de ataques, e teve que modificar muito o trabalho dele, e hoje ele está passando uma luta muito grande para manter o trabalho no YouTube. E essa semana eu tive uma experiência muito forte, porque eu acompanho vários trabalhos. E nessa semana eu resolvi olhar o dele. Quando eu fui olhar o trabalho dele para acompanhar, que eu gosto de ouvir, me chamou a atenção uma frase que estava escrito lá, que ele está passando num processo complicado, e numa luta muito grande. E aquilo, eu olhei o semblante dele assim um pouco abatido, e aquilo eu falei assim, nossa, meu irmão está numa luta, eu vou orar por ele. Aí fui pro meu cantinho, fui orar por esse irmão. Só que na hora que eu vi que me incomodou, eu mandei uma mensagem para ele, que eu tenho o telefone dele. Mandei uma mensagem pelo WhatsApp e falei assim, irmão, como você está? Aí ele me respondeu assim, interessante, semana passada eu quase me comuniquei com você. Semana passada eu desdobrei e eu estive contigo. Nós estivemos juntos. E ele falou assim, mas eu não quis falar isso para você. Eu falei assim, mas me preocupou. E eu fui, aí eu respondi que eu fiquei preocupada e orei por ele. Aí ele disse assim, agora eu entendi, porque eu estava aqui fazendo o trabalho e veio umas línguas de fogo sobre mim que eu não entendi. Ele falou assim, foram tuas orações, vieram a mim para me ajudar, me fortalecer. E eu fiquei feliz com essa experiência, porque é um irmão que ele está enfrentando uma luta grande com o trabalho dele espiritual. O trabalho caiu muito no YouTube porque houve denúncias, sabe? E prejudicou muito o irmão. Como também já teve um outro trabalho também, bonito, que foi prejudicado por causa disso. E
E isso me incomodou. E eu senti, assim, uma experiência forte com esse irmão. E tem um outro trabalho também interessante de um irmão que eu acompanho. Já acompanho ele há algum tempo, já tem muito tempo. Só que ele tinha o trabalho de uma forma, agora o trabalho dele está de outra forma. Mas eu gosto de acompanhar. E ele lançou um livro de orações muito bonito. Eu gostei muito do livro. Eu até respondi agradecendo pelo livro. Ele colocou à disposição para quem quisesse baixar no celular. Eu baixei e pego o livro dele para ler. E eu achei, assim, achei as orações bonitas, sabe? As orações boas. E eu agradeci o irmão pelo livro. E ele ficou muito feliz, respondeu, agradecendo de eu ter parabenizado ele pelo livro de orações, que realmente foi muito lindo. As orações dele são belíssimas. E o que eu tenho observado? Esses ataques nesses trabalhos espirituais estão muito grandes, muitos trabalhos que a gente sabe que todos nós enfrentamos problemas com o trabalho espiritual. Temos as nossas dificuldades, como diz, temos os nossos egos, estamos no trabalho para sermos educados, aprendermos e ao mesmo tempo ajudar os irmãos a se educarem e aprender. Mas a gente está numa época que muitos trabalhos estão sendo atacados, muitos. E eu fiquei triste com isso que eu vi, que eu senti, principalmente por esse irmão. Eu achei o irmão tão abatido e entristecido, porque ele acabou se entristecendo com atitudes, né? E a gente fica triste por isso mesmo, pela visão dessa situação, né? De ver incompreensão. E hoje acompanhei um outro irmão que eu até eu ia colocar no grupo, não coloquei, mas eu achei interessante. Ele contando uma historinha em relação à mãe dele, da irmãzinha, de uma senhorinha que tem 90 e poucos anos, 95, não, 80 e poucos anos, eu acho. Eu não gravei a idade da senhorinha. Que profetizou para a mãe dele. A mãe dele tinha 48 anos de idade, que teria uma criança, né? E a criança nasceu, a mãe com 48 anos de idade. E ele estava trazendo o contexto, e eu achei muito interessante isso que ele abordou, porque a gente hoje está vendo as pessoas passando dos 40, que na época mais atrás era difícil você ver pessoas com 40 anos terem filhos. Você não via isso. E hoje a gente vê essa situação com pessoas de 40, 50 anos. Outro dia eu vi uma reportagem, uma senhora na Índia com 70 anos, né, que teve um filho, 70 anos. E eu fiquei assim, nossa, 70 anos teve. Então, isso realmente mexe, e a gente vê que as coisas estão mudando, muita coisa está sendo mudada. E essa mudança também está incomodando muita gente, porque são coisas que estão mostrando o quanto nós não sabemos de nada, porque quanta coisa ainda tem que vir para abrir a nossa mente. Muita coisa, muita. Que a gente descobre que não sabe nada. A gente não sabe nada. E a gente só lida com a questão de como está na Bíblia, que fala que o mal reina na face da terra, né? O mal ainda aqui é muito forte. Por mais que a luz esteja crescendo, a gente sabe que a vibração da terra está mudando, mas ainda existe um mal que faz um estragozinho. E isso é preocupante, ver trabalhos bonitos que eu tenho acompanhado serem atacados
de uma forma que está causando danos aos irmãos por causa da incompreensão, da maldade. E isso eu queria trazer esse assunto para os irmãos, gravar também, deixar esse comunicado, porque eu acho que a gente devia pensar um pouquinho, porque são trabalhos bonitos. Como o irmão, eu me comuniquei com o irmão ontem foi que eu me comuniquei com ele, que eu vi a palestra o trabalho que ele estava fazendo, e quando eu olhei a fisionomia dele, eu me entristeci. Eu falei assim, nossa, mas ele está tão abatido, e eu fui me comunicar. E ele realmente está lutando para levantar o canal. Ele está lutando muito, o canal dele caiu bastante. E ele está numa luta grande para levantar esse canal. E eu deixo essa mensagem para as pessoas pensarem, refletirem antes de tomar atitudes assim, porque prejudica muitos trabalhos bonitos. Esse irmão ele tinha trabalho bonito, por causa das ações, ele foi prejudicado. E também queria trazer um outro contexto de um outro trabalho desse irmão que eu acompanho, que escreveu o livro. Ele ontem abordou um assunto interessante, que ele estava falando sobre a necessidade que nós temos de aprender a nos ouvir e a ouvir o próximo. Porque a gente, muitas das vezes, nós não queremos nos ouvir. Nós não queremos falar conosco mesmo e ouvir aquilo que nós necessitamos ouvir de nós mesmos, para fazermos questionamentos sobre nós. Porque eu acho que o mais difícil é a gente se questionar, procurar em nós onde é que estão as nossas dificuldades. É mais fácil eu acho que é até muito mais fácil você ouvir o outro do que ouvir a si mesmo. Uma vez eu até brinquei que eu estava numa igreja e fizeram uma pregação falando sobre uma passagem na Bíblia que fala na crucificação de Jesus, que eles viram andando no meio da multidão muitas pessoas que haviam que já tinham desencarnados e estavam andando no meio do povo. O povo estava vendo aquelas pessoas que já tinham desencarnado há muito tempo. E eu ainda brinquei, eu disse assim, para Deus ressuscitar quem já desencarnou deve ser mais fácil do que ressuscitar vivo. Porque mexer dentro de si, fazer uma pessoa se reformular, se autoanalisar, deve ser muito difícil. E eu falei assim, esse deve ser o esforço maior. Ressuscitar os vivos, os que estão aqui, para fazerem reformulações. E foi interessante porque quando esse irmão abordou essa questão da gente saber se ouvir, a gente aprender a se reavaliar, questionar as nossas posturas, questionar os nossos pensamentos, que é nesse nos ouvir que a gente aprende quem nós somos. A gente começa a se despertar e descobrir quem nós somos, qual é o nosso potencial, qual é a nossa essência. É quando a gente aprende a se ouvir. E eu achei bonita essa palestra desse irmão. E quando ele fala também de ouvir o outro. É importante a gente se ouvir, porque a gente fala assim, eu preciso ouvir o outro. E a gente se coloca para ouvir o outro. Mas muitas das vezes a gente não tem a paciência de ouvir o outro, porque a gente também não consegue se ouvir. A gente até escuta, mas, por exemplo, a pessoa manda mensagem no WhatsApp e você ouve a mensagem, mas não dá muita importância. Você ouviu, para o outro você ouviu, mas você não consegue se ouvir, não consegue ouvir o outro direito. Aí eu lembrei de uma época, vou trazer 2 contextos. Uma época, logo no início do nosso trabalho, eu acho até que esse irmão vai me ouvir. Se ele me ouvir, ele me perdoe de eu trazer o contexto, eu não vou mencionar nome.
esse irmãozinho estava numa situação muito revoltada, e quando ele se comunicava comigo, ele me ofendia. Mas ele me ofendia muito, muito. E eu respondia a ele e dizia assim: meu irmão, você está me ofendendo, mas eu não vou deixar de te ouvir, não. Você precisa que alguém te ouça, que ninguém mais quer te ouvir, mas eu vou te ouvir. Aí ele se comunicava comigo de novo, era ofensa, ainda brigava comigo e dizia assim: esse teu Deus, brigava, não queria saber do meu Deus. E eu dizia assim: irmão, você está me agredindo, mas vou continuar te ouvindo. E eu fiquei muito tempo ouvindo esse irmão, e aí, às vezes ele se arrependia de me agredir, ele mandava uma outra mensagem assim: me perdoa, irmã, me perdoa, não vou mais te ofender não. Daqui a pouco ele vinha e me ofendia de novo. Eu disse: você está me ofendendo, mas vou continuar te ouvindo. E hoje é bom quando ele se comunica comigo, porque ele está numa fase melhor da vida dele. E ele se comunica comigo de vez em quando. Já até agradeceu de eu ter tido a paciência de ouvi-lo mesmo, ele me agredindo, e eu ficava ouvindo. E ele teve essa paciência. Ele conseguiu se reestruturar, ele está se reestruturando. E eu fico feliz pelo momento que ele chegou. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas nos ofendem e a gente perde a paciência. Hoje até tive uma experiência, com umas coisas que eu ouvi, levei o pensamento a Deus, orei e pedi: Senhor, de que forma eu respondo? E Deus falou assim: manda aquela música. Aí eu mandei a música do Lenine, que eu botei até no grupo. Eu mandei essa música de resposta: paciência, quando tudo, calma, paciência. E eu mandei essa música. Então é essa mensagem que eu queria deixar, a gente procurar pensar nisso e aprender a se ouvir. Importante fazer uma reflexão de si mesmo antes de tomar atitudes complicadas, porque o estrago é muito grande. E aprender a ouvir o outro, mesmo que o outro esteja falando aquilo que a gente não está gostando de ouvir, que está nos machucando, mas a gente aprender a ouvir um pouco, pensar no assunto antes de tomar uma atitude. Porque quando eu aprendi a ouvir esse irmão, mesmo com toda agressão, hoje eu fico feliz da forma que ele está. E ele se comunica comigo até hoje, e ele está de uma forma maravilhosa. Então, se a gente não aprender a se ouvir e a ouvir o outro, ninguém cresce. Ninguém cresce. Então, é essa mensagem que eu queria deixar. Que Deus possa nos abençoar.